Olá, você que está acostumado a acompanhar as nossas séries, as nossas minisséries e as nossas microséries, hoje estamos iniciando aqui um novo trabalho, já o segundo programa desta nova microsérie. As minisséries são um pouquinho maiores do que as microséries. Nós vamos conversar hoje, vamos continuar conversando com os nossos queridos programadores musicais. Já falamos com os DJs de rádio, já falamos com pessoas que trabalharam em outras fases e outras funções dos bastidores. Hoje nós estamos falando pela segunda vez do esquema das programações musicais. Então, convido a vocês, quem não acompanhou o primeiro programa da série, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar sempre a possibilidade de estar lá com YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, também no podcast do Léo Lopes, e vai poder ver essa nossa homenagem aos 100 anos do rádio. Nós estamos já ultrapassando a barreira da festa dos 100 anos e estamos começando a escrever mais 100 anos, pelo menos parte dela. Então, vou chamar de volta os nossos queridos amigos programadores para que a gente possa conversar sobre a programação de rádio. Como era feita? Quem ditava? Quem escolhia? Era preciso pagar para tocar? Todas essas conversas que já suscitaram várias perguntas, nós vamos trazer aqui de trás para frente, ou seja, lá do fundo, Tony Lovato, nosso companheiro de longa data. Eu falo do fundo porque a letra que ele usa como nome artístico é letra T, então nós não estamos na sequência normal da ordem alfabética. Tudo bem? Ótimo. Um grande abraço aos nossos amigos de rádio e a todo o pessoal que sintoniza e nos vê pelo vídeo, né? Nos prestigia, isso mesmo. Agora, Ronaldo Assunção. Opa! Estamos aqui de volta e vamos continuar, que tem muitas histórias por trás curiosas. Eu tenho algumas aqui para contar. Legal. O mais gostoso de tudo isso é a gente relembrar e ter ideias. Olha, saquei essa agora e tal. Mr. Albi, bem-vindo. Oi, Luiz. Mais uma vez um prazer estar aqui, né, com esses amigos que a gente, como está falando nos bastidores, não se conhecia pessoalmente, apesar de programadores com a mesma função em rádio, mas não nos conhecíamos. E agora estamos nesse bate-papo aqui muito gostoso. Vamos lá. Nós já conversamos no primeiro programa e não vamos repetir as mesmas histórias. Cada um se apresentou. Então, quem quer saber onde trabalhou o Tony, o que ele fez antes, já está lá no primeiro programa, é só procurar Os Programadores, volume 1, e aí você vai ter ideia de quem fez o quê. E eu não estou participando como programador, porque se eu for contar as minhas histórias aqui, eu tomo o espaço dos colegas. Já fiz programação na Rádio Excelsior, me meti em programações de outras emissoras, mas não é o caso. Hoje nós vamos saber deles como as coisas ocorriam. Então, uma pergunta que é muito recorrente. Quando a rádio tem um estilo musical, a própria gravadora, nós estamos falando lá dos 100 anos de rádio e daquele tempo, não é uma coisa de hoje, que hoje mudou, mas mudou muito. As gravadoras tinham um número X de divulgadores, cada um deles saía com o chamado suplemento musical numa sacolinha de algumas formas, algumas eram de pano, e aí daí até suscitou uma brincadeira, o Tony deve se lembrar, daquela sacolinha de jeans que veio o LP da radiodifusora, enfim. E, em geral, essas sacolinhas vinham em embalagem plástica, algumas biodegradáveis, outras não. Eu ainda guardo algumas sacolinhas que nunca vão se deteriorar, estão inteiras,
E tem umas outras que já se despedaçaram porque o material já era avançadamente, naqueles anos 80, já era biodegradável. Muito bom. É só para comentar. Então, os programadores recebiam um suplemento musical. Foi dito na vez anterior, no programa passado, acho que o Tony comentou, que gostava de ficar após o horário de trabalho para ouvir os discos e comentar com o nosso querido e saudoso Heraldo Zani, grande programador das rádios difusoras, da Band, etc., e da Jovem Pan também. E outras pessoas não precisavam, ou não tinham essa necessidade, porque, como todo mundo recebia o suplemento musical, os mesmos discos, levava para casa e ouvia. Tinha gente que vendia de cara, tinha gente que dava de presente, tinha de tudo, óbvio, normal. Tem gente que está vendendo até hoje. Tem grandes discotecas e assim vai. Então, esse suplemento musical tinha os discos. Em geral, eles vinham com um X da gravadora, ou seja, a gravadora indicava as músicas, isso é uma coisa que vem lá dos States. A gravadora indicava o que ela queria que fosse tocar, porque ela também fazia uma reunião para decidir qual música que nós vamos tocar, porque lá a chefia de cima também já mandava isso. Vocês se lembram de como é que era esse esquema? Fale quem quiser, fiquem à vontade. Sim. Lembro-me bem como se fosse hoje. Às vezes o divulgador chegava com malas e malas de disco, né? Pacotes de discos enormes e para entregar para a gente. Então, a gente se perdia naquele mar de discos que recebia, né? E normalmente ela já vinha, a faixa do LP ela já vinha indicada assim pela gravadora. Eles faziam reunião, indicavam tal música, ou dependendo de vindo lá de fora, já vinha com os sucessos tocando nas rádios internacionais, enfim. Agora teve rádios que eu trabalhei que elas já tinham um segmento específico, né, que não permitia você ficar ouvindo ideias da gravadora, e sim você escolher sua faixa preferida e lançá-la e ver o resultado. Tinha também, para a gente relembrar, nós estamos falando, esses suplementos musicais normalmente vinham aquelas bolachas de 12 polegadas, vinil, normalmente de cor preta, às vezes, para vender coisa diferente ou para chamar atenção, eles colocavam corantes no vinil e na matéria-prima, né, e aí saíam discos coloridos. Eu quase entrei numa dessas, vou contar só de passagem, porque é muito curioso, e mico é uma coisa que dá certo. A gente conta, todo mundo depois comenta, principalmente porque foi fulano que cometeu esse pecadinho. Então, vamos lá. Estou eu em Nova York, eu fui participar do Midem em 1978, pela radiodifusora. Eu fui poucas vezes ao Midem, até porque não era a minha função, não trabalhava com disco em si, trabalhava com sucesso, com música. Mas eu fui lá a convite e me deu 5 minutos. O Midem é realizado em Cannes, na França, portanto, na Europa. Me deu 5 minutos, eu falei, eu estou tão perto de Nova York. Não era o caso, mas foi o que eu pensei. Eu tenho uma verbinha aqui, minha, pessoal. A rádio não tinha dinheiro para deixar a gente passear, né? Eles achavam que a gente não ia trabalhar, que a gente ia passear. E aí eu fui até Nova York. Chego lá, sem combinar nada. Moleque. Ligo para Julinho Mazei, o apresentador da radiodifusora. Nós tínhamos lançado recentemente o programa The Big Apple Show. Então, o Julinho era o grande nome internacional da programação da radiodifusora como disc jockey, como DJ. Julinho, eu queria falar com você e tal. Ele falou, cara, eu estou indo para Aspen esquiar.
Eu falei, poxa, que chato, eu estou aqui no aeroporto. Ele falou, eu vou passar aí para te dar um abraço. Aí tem uma foto, se eu conseguir, eu coloco para vocês verem esse momento. Nós nos encostamos ali no cantinho do aeroporto, isso do lado de fora, inclusive. Aí eu fiquei perdido, ele falou, vai, vou anotar aqui para você. Vai na Rua 46, lá tem hotel, depois tem umas lojas de disco perto, você fica aí sábado e domingo, que era o que tinha sobrado para mim. E eu estou contando isso porque eu entrei numa loja de discos muito próxima do hotel em que ele me indicou, e eu encontro uma coleção dos Beatles colorida. A capa não era a mesma do que eu já conhecia e do que eu já tinha recebido da gravadora, EMI Odeon. Eram discos multicoloridos, e eu falei, eu vou levar. Aí eu puxei um, falei, esse eu não tenho. Eu puxei outro, coloquei 5 ou 6 no carrinho de compras, e ainda recebi uma ligação do Julinho. Estou indo para a estrada agora, se precisar de alguma coisa, você me chama e tal. Eu falei, olha, eu estou aqui numa loja de disco, descobri uns discos novos dos Beatles. Ele falou, não faça isso. Você vai pagar o maior mico. É o mesmo disco que você tem, que eles lançaram agora em vinil colorido. Devolve tudo isso aí, que é nada diferente daquilo que você tem. E aí eu economizei uns bons dólares, não caindo nessa. Foi só en passant. Agora, vamos conversar com os nossos programadores, que são eles, os importantes desta participação de hoje. Vamos falar um pouquinho de... Temos aqui uma linha de trabalho. A gravadora... vou falar mais uma coisinha. Estou tentando, já conversei com alguns dos grandes diretores de gravadora, nós vamos fazer o mesmo programa que nós estamos fazendo aqui, mas do ponto de vista dos divulgadores e ou dos chefes de divulgação e ou dos diretores artísticos de gravadora, para saber como eles contam que trabalhavam para fazer a gente tocar disco. Vamos ver se a gente consegue algum dia reunir os dito cujos. Mas como é que seria isso? Eles se reuniam, faziam uma escolha, ou vinha a informação, nós temos que estourar tal música e tal. Como é que isso chegava para vocês aqui no Brasil? Albi, você falou pouco, vamos lá. Olha isso. Como eu disse, realmente havia essas reuniões de programação, né? Coordenadores, programadores, até os locutores participavam também, e a gente buscava sempre as músicas que estavam dentro do padrão da rádio, obviamente, né? Sendo que havia momentos em que alguém acreditava em uma música. Porque eu, por exemplo, eu costumava ouvir o suplemento que recebia em casa. Porque em casa você não sofre influência de ninguém, e você faz aquilo que você acha que está dentro do parâmetro. Então, eu selecionava as músicas, levava para o meu coordenador, mostrava para ele, e aí, de acordo com o consenso que a gente chegava, a gente colocava na programação. E, como eu disse, em algumas rádios que eu trabalhei, e graças a Deus que em algumas delas a gente sempre chegou numa posição de alcançar público, né, muito boa, então a gente tinha uma certa influência até quanto a essa questão de escolher repertório. E as gravadoras respeitavam pelo fato da rádio estar numa boa posição no Ibope na época. E a gente dava um tempo, esperava, né, para ver se ia acontecer. Já que a música que a gravadora tinha escolhido não acontecia, a gente selecionava outra e saía na frente. E na maioria das vezes dava certo, e aí o papel se invertia. Mas sempre houve um bom relacionamento com as gravadoras, com os divulgadores e tudo mais. E é desse jeito que funcionava, né? A gente também, obviamente, respeitava muito a questão da opinião do ouvinte, né? Quando eu fiz a Rádio Cidade, a gente tinha o Sucesso da Cidade, que todo dia às 18 horas entravam as mais pedidas. Sempre tinha esse quadro. E era uma coisa fidelíssima, né? Era o que o público realmente escolhia. Então, também era um parâmetro
para que a gente pudesse ter uma ideia de como continuar fazendo o trabalho no sentido de sempre agradar o público. Porque eu, por exemplo, sempre aprendi, aliás, esse foi um dos motivos que eu fui trabalhar em São Paulo, que a gente tinha que se colocar no lugar do público. Então você tinha que entender o que o público gostava, o que o público vivia, etc. E isso também influenciava no momento de selecionar as músicas para que entrassem na programação. E onde eu trabalhei, realmente esse processo deu certo. Tanto que as rádios sempre tinham uma boa audiência. Vou fazer uma pergunta para o Albi, aproveitando que ele está dando o seu depoimento. Quando eu assumi a programação da Rádio Cidade, a coordenação da Rádio Cidade em 1984, existia uma música, repito, a programação, repito o que eu contei no programa anterior e quem não viu pode não entender. A programação vinha do Rio de Janeiro, pelo Malote, com músicas determinadas. Nós, programadores e coordenador, poderíamos tirar 20%, ou seja, trocar 20%, ou seja, de cada 10 músicas, 2 eram passíveis de serem mudadas. Essa aqui não está tocando na programação, essa aqui não deu certo, essa aqui isso. Enfim, o jogo era esse. E eu implicava pessoalmente com uma música que eu nunca tinha ouvido tocar em rádio de São Paulo. Eu fui ouvir, porque tinha na discoteca, chamava Um Chope para Distrair. Ela vinha muitas vezes de noite, de madrugada, e uma ou outra vez de dia. Mas eu não tinha conhecimento de que alguém tocasse essa música, e eu ficava pensando, será que tem alguém que gosta tanto de chope lá no Rio? E a gente, obviamente, cortava e substituía por alguma outra aqui. Você se lembra dessa música, Albi? Lembro sim, era do Paulo Diniz, né? Um chope para distrair. É que, nesse período, foi a fase que a Rádio Cidade estava passando já por uma certa mudança, né? Eu não digo do Rio. Eu não digo que ela estava se tornando totalmente popular. Mas, como no depoimento do Kleber que eu assisti, houve um momento em que a rádio deu uma guinadazinha assim. Como havia rede, havia essa questão, né, de que as programações saíam do Rio, iam para as redes, para que, enfim, a ideia era que o nome de cidade fosse divulgado no Brasil, mas com a fonte aqui na Cidade Maravilhosa. Então, maravilhosa, né? Então, a gente obedecia, seguia os critérios, etc. e tal. Só que no caso de São Paulo, era totalmente diferente. Porque não que não tivesse nada a ver com o Rio, não é isso. Mas a audiência de São Paulo, ela tinha uma qualificação diferente. E realmente tinha algumas coisas que não batia, né? A gente sentia isso, inclusive, no Sucesso da Cidade, que foi citado aqui. Algumas músicas não apareciam porque o público realmente não aceitava. Então, tinha esse critério, mas como a gente, no início, a gente estava, né, debaixo de uma ordem, digamos assim, para que seguisse esses 20%, como você citou, a gente seguia direitinho, fazia a coisa, mas na maioria das vezes não dava muito certo, tanto que depois houve uma certa liberdade, né, digamos assim, de escolha de repertório, e foi quando a coisa passou a funcionar melhor em São Paulo. Que eu me lembro. Ok. Eu vou perguntar agora, quem quiser responda. Quando a gente tinha lá uma discussão, a Rádio Difusora chegou a fazer reunião para discutir o que ia entrar, o que ia sair. Na Rádio Excelsior, onde eu trabalhei num determinado período da minha vida, aliás, no começo dela, também era mais ou menos assim. Nós votávamos, tinha o listão, como a gente chamava, de músicas de 6 vezes, ou seja, aquela música em 24 horas tocava 6 vezes.
né? Como nas minhas contas do primário, 6 vezes 4 igual a 24, então, dividindo 24 por 6, dá 4. Então, significava que a cada 4 horas, e aí é uma informação que a gente não pode garantir se é verdadeira ou não, mas há uma pesquisa que diz que a rotatividade do ouvinte se dá em termos de 4 horas. Nós podemos nos lembrar também que a radiodifusora começava com uma música às 7 horas da manhã, às 11, essa programação voltava com algumas pequenas alterações, e às 15 de novo. Então, no horário de combate, 7 às 19, que o famigerado Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística determinava a continuidade ou não do nosso emprego, então a gente tinha algumas coisas nessa base, e a gente ficava meio que dependendo, né, de acertar as coisas. Então, das 7 às 15, das 7 às 19, era uma programação de 4 horas que se repetia. Tinha uma outra jogada chamada Top 40, as 40 mais, que também era um esquema que vinha dos Estados Unidos, e mais ou menos, para tocar 40 músicas, dava esse período de 4 horas. Enfim, independente disso, com reuniões ou sem reuniões. Alguém se lembra, o Ronaldo disse que tem umas histórias de programação, conta um pouquinho como é que era, quem era o time que definia essas coisas. Não sei, eu não participei da programação da LC, não sei se o Carlão apitava, se o Luiz Casale dava opinião, se tinha mais gente. Conta um pouquinho aí, Ronaldo. Bem por aí. Inclusive, você já comentou algumas coisas que já lá em 72 a gente já trabalhava muito com base em pesquisa. Não apenas a pesquisa do Ibope, né? Mas a gente tinha a nossa própria equipe de pesquisa para tudo, seja para bolar um programa novo, seja para detectar audiência, saber a preferência musical, enfim. Essa ferramenta sempre foi muito utilizada porque dava uma base sólida na hora de selecionar uma música até, né? Eu lembro, por exemplo, de pesquisas que a gente fazia até para lançar programa, já havia esse conceito mesmo da rotatividade de audiência a cada 4 horas. Então, no nosso esquema, por exemplo, a programação de toda a rede, nós usávamos os nossos códigos, por exemplo, SQ. O que é SQ? Super quente. A super quente tinha essa frequência maior, tocava, no nosso caso lá, 10 vezes ao dia, né? 10 vezes por dia a gente repetia aquele mesmo sucesso. E assim, outras classificações com uma frequência menor de repetições ao dia, e com essas informações embasadas em pesquisa, a gente montava toda a programação. Lógico, tinha as gravadoras que vinham lá pedir para a gente tocar essa música, porque é essa música que eles vão trabalhar em todo o Brasil, e não sei o quê e tal. Algumas, aquelas que se casavam bem com o estilo de programação que a gente fazia, tudo bem, não havia problema nenhum. Outras eram ouvidas, a gente ouvia todo o material que a gravadora deixava lá com a gente, todos os discos, eu ouvia e ia sugerindo essa ou aquela e tal. O Carlão, que era o meu superior na área artística, ele dava, logicamente, os palpites. Depois ele deixou porque eu toquei bem a coisa. Mas ele sem dúvida alguma, participava dessas escolhas, né? Depois ele abriu mão exatamente porque a coisa estava andando bem. Mas a pesquisa era fundamental, e com a pesquisa, além da nossa equipe em São Paulo, nós tínhamos a pesquisa de pedidos musicais que a gente recebia de cada afiliada de todo o Brasil. Então, isso dava uma base sólida para a gente fazer a programação, né? Mas tinha muito disso.
esses dados que você passou, essa rotatividade da audiência, tudo isso a gente respeitava e a programação toda era montada com base nisso, com base sólida, não é no cheirômetro, né? A gente usava pesquisa para tudo, né? E o resultado era sempre, graças a Deus, muito positivo. Uma dúvida que surgia na cabeça de quem estava numa emissora e não sabia como a coisa funcionava na outra, a menos que tivesse trabalhado lá, era o seguinte: será que o divulgador A, seja ele quem for, que gravadora for, ele chega lá e conversa e tem aquele jogo todo, o Ronaldo citou, inclusive, que eles tinham mimos para conosco, e eu vou pedir licença para contar mais um furo que eu dei, eu não vou falar as palavras exatas que eu disse na época, mas aconteceram coisas que eu hoje considero ridículas na minha vida, mas eu era muito ingênuo, era moleque, inexperiente. Um belo dia, eu tinha um programa, eu trabalhava em televisão. Pouca gente sabe dessa parte da minha vida, ou quem já viu meu currículo, acompanhou minha carreira, sabe que eu tenho 10 anos de televisão antes de rádio. Como participante de programas de rádio, desde os 14 anos, já mostrei até uma carteirinha de sócio do Clube RB, eu tinha 14 anos, nos 15 eu ganhei uma série de prêmios participando de programa de rádio, mas isso é outra história. E quando eu trabalhava em televisão, o nosso querido José Roberto Póvia e o Marquinhos Silveira, que participou do primeiro programa, citou, inclusive, que ele foi office boy da TV Cultura. Naquele tempo, alguns, os mais espertos, eram chamados de projecionista, ou seja, aprendiam a mexer num projetor de 16 milímetros e rodavam filmes, porque eram programas imensos da área cultural, imensos, que eu digo, longos de duração. Vinha um filme, às vezes, de 2 horas, vinha um rolo de filme, ou vários rolos de filme, que precisavam ser vistos e dali se extrair o que é que ia aparecer no programa, documentários, uma série de coisas. E eu, um dia, recebi das mãos de José Roberto Póvia, que sabia que eu gostava de música, ele estava na RCA Victor, e ele me chamou de lado e falou assim: olha, eu estou com um pacote aqui que eu não sei o que eu faço, porque a gente não tem esse tipo de trabalho aqui. Você não quer dar uma espiada? Eu falei: claro, deixa aqui. Aí eu solicitei a sala de projeção para uso e comecei a ver 4 filminhos, rolinho de filme de 100 pés, isso dá mais ou menos, em termos de minutagem, 3 minutos de cada música, e lá estavam 4 cópias. Uma delas era Carole King, 10 Years of Music. A outra delas era... A gente nem tocava essa moça, que eu vou me lembrar o nome dela, escapou agora. O nosso... Estou bom de memória hoje. Puxa, eu estou vendo os filmes aqui, mas não estou me lembrando exatamente The Letter. Nossa, The Letter. Bom, tudo isso para dizer que o programa fez sucesso, o programa conseguiu lançar vários discos, e numa dessas tantas vindas de sucessos em filme, veio um conjunto chamado Pilot, com uma música chamada Canada, que ninguém sabia o que era, não tinha nem claquete no filme. Então, estava escrito lá numa fita rugosa, aquela fita branca, selando o filme ao carretel, estava escrito lá, Pilot Canadá. Eu não sabia o que era o nome da música, o que era o nome, mas eu falei, eu vou procurar. A gente não tinha internet, a gente não tinha Google, a gente não tinha condições de ir pesquisar como tem hoje. Quando muito, tinha uma revista Cashbox ou Billboard, nunca na TV Cultura, nunca.
e nas rádios Difusora e Excelsior, sim, em outras talvez, enfim. E aí eu não sabia o que era aquilo, eu falei, eu vou botar como lançamento, novidade, exclusividade, e seja o que Deus quiser. E tocamos essa música. Essa música deu muito o que falar. A ponto de depois eu ir trabalhar na Rádio Excelsior como programador musical. Aliás, não, eu ainda era produtor freelancer, eu não era registrado. Estou falando de final de 1975. E aí ocorreu, de 75 para 76. E aí ocorreu que começaram a ligar para perguntar de quem era a música. Eu falei, eu não sei, eu não tenho disco, eu tenho filme. Aí o falecido Antônio Duncan, que era diretor da EMI Internacional, diretor do Departamento Internacional da EMI, ele me ligou e falou, Luiz, eu não sei se nós temos os direitos, etc., mas vocês vão tocar aí na rádio? Eu falei, também não depende de mim. O que eu fiz na rádio, na TV Cultura é uma coisa, e o que nós estamos decidindo aqui na Rádio Excelsior, só depois de conversar com o Antônio Celso e tal. Não, mas a música está estourada, todo mundo está procurando, não tem um disco na praça para vender. Falei, bom, fico feliz por um lado, mas... E, para resumir, saiu o compacto simples, então, lembrando daquele suplemento que nós comentamos, que existiam os LPs e tinha o compacto duplo, com 4 músicas, 2 em cima, 2 embaixo, 2 no lado A, 2 no lado B, porque quem é da geração de CD e só sabe que tem uma superfície que toca, a outra não toca, então precisa explicar sobre o compacto. Então, o lado B, muitas vezes, não era nem dada uma atenção devida, né? E às vezes o sucesso também estava lá, ou era lá que estava e não no primeiro, na faixa A, no lado A, enfim. Essas coisas todas. Bom, por que estou contando tudo isso? Porque chegou um dia, o senhor Edson, então já diretor da EMI Odeon, chega para mim e fala assim, olha, a gravadora queria te agradecer. Eu estava na Rádio Excelsior, no café, na salinha do café. E ele me chamou de lado e falou, olha, nós estamos trazendo isso aqui em nome da gravadora Odeon, agradecendo o que você fez por nós. Eu falei, não fiz nada. Já começou a grossura aí, coisa de ariano. Eu falei, não fiz nada. Ele falou, não, como? Você descobriu o sucesso. Eu falei, não, me levaram um disco e um filme e virou... Não, olha, por favor, tal. E aí a Regina, que trabalhava como telefonista e estava tomando café, hoje ela está na Suécia, se eu não me engano, e ela falou, abre, Fê, abre. Sabe? Eu abri, tinha meu nome, era uma pulseira de prata, era muito comum naquela época, mas era gravada com o meu nome. Eu falei, você pega essa pulseira aqui e devolve. Não vou falar o que eu falei. E eu não gosto disso, não acho legal. Ele falou, cara, eu não estou pedindo para você tocar disco. Eu não estou pedindo para você fazer favor nenhum. Eu estou agradecendo em nome da gravadora o que você já fez por nós. Eu falei, não tem essa. Ele falou, por favor. E aí todo mundo me convenceu, né, de maneira educada, a me tornar um pouco menos rebelde, mais educado, e eu agradeci, guardei a pulseira, e achei que aquilo era um insulto. Depois, em casa, eu pensei bem, falei, puxa vida, eu fui muito deselegante, fui muito grosso. O Edson hoje é meu amigo até muito próximo, mas são coisas que a gente não consegue explicar, né? Alguém tem alguma história nessa linha, o Ronaldo, o Albi ou o Tony, de alguma coisa que o incomodou nesse sentido? É legal falar. Quem quer falar? Então, eu tenho uma história parecida com esse quadro que você desenhou aí na sua história. Eu lembro que eu estava... o dia era o meu aniversário, dia 18 de maio de um ano lá de 70 e alguma coisa, e eu estava
no estúdio, ouvindo exatamente disco para preparar a programação, selecionar música, não estava ouvindo música aqui, ali e tal, e de repente, nesse dia, nesse momento, eu já avisava a telefonista, olha, eu não estou para ninguém, tá? Porque eu vou me fechar lá na sala para ouvir música, fazer programação, então não quero interrupção nenhuma. Ah, tá legal. Aí, de repente, ela me liga e fala, olha, tem gente aqui para falar com você. Falei, meu Deus do céu, eu não falei que eu estou ocupado, caramba, não estou fazendo programação, não quero interrupção. Não, claro, tudo bem. Aí, mais uns 2 minutos depois, ela liga de novo. Olha, eles falaram que não vão sair daqui enquanto não falar com você. Puta, eu saí puto da vida, saí pé da vida, subi lá, já pronto para dar uma bronca danada na telefonista, né? Que estava na recepção lá. Quando eu chego lá, bravo assim, aí tinha uns 3 ou 4 lá, parabéns para você, não sei o quê. Era meu aniversário, né? E quem estava lá, eu me lembro de um deles, que era o Douglas, que era da RGE. E me deram um presente que eu também, lá atrás, eu já tinha sido meio grosseiro, no sentido de defender aquela coisa, aqui não tem jabá, não aceitamos jabá nem nada, tá? Mas eu aprendi também, com o tempo, que, poxa, eu fiquei sem graça, né? Era meu aniversário, eles foram lá, cantaram parabéns e me deram um presente, era um rádio-relógio. E eu aceitei, lógico, me senti até mal de ter chegado lá bravo e tal, né? Aí me desculpei, agradeci, me desculpei, dizendo que não, é que eu estava fazendo programação e por isso que eu dei a ordem de não me interromper e tal, mas, pô, pedi desculpa, agradeci e tal. São coisas que a gente aprende só vivenciando, né? Mas é isso aí. Eu lembro de uma situação interessante, foi na Difusora, ela foi aclamada como uma das 3 melhores rádios do mundo, e aí fomos receber o disco, né? E o Caião não gostava de aparecer, né? Aí ele falou, ô Tony, vai lá e recebe, porque eu não quero aparecer. Não. Aí fui lá, recebi o disco de ouro, né? E aí estava a equipe da Mauri Júnior, tal, aquela coisa toda, filmando. E aí, de repente, o pessoal também começou a cantar parabéns para mim, porque eu nem lembrava que era meu aniversário, tão nervoso que eu estava. Foi muito engraçada essa situação. Você recebendo presente e, de repente, lá no pessoal lá embaixo começa a cantar o parabéns a você. O que eu acho interessante nesse tipo de bate-papo é a gente contar coisas que aconteciam e que eram bastidores. O que o público mais gosta, e nós também gostamos, é de contar coisas de bastidores. O que era diferente, o que não era, etc, etc. Eu vou contar só mais uma coisa que aconteceu na Difusora, se eu não me engano. O Heraldo Zani chegou com um disco, o Zani, não era a gravadora falando comigo, era o programador. E eu me lembro que ele disse, olha, tem um disco importado aqui dessa moça que é esposa de um grande maestro, etc, etc. Eu, como era antigo e gostava de músicas antigas, eu conhecia o maestro, Xavier Cugat, ou Javier Cugat. Muito bem, era um grande maestro, tinha uma orquestra de muito sucesso. Ele falou, tudo bem, o fato dela ser mulher dele não tem nada a ver, né? Não vou tocar uma antiguidade e tal, apesar de eu gostar de música instrumental. E eis que esta moça se chamava Charo. Get a little bit closer. Eu falei, tá bom, deixa aqui na minha gaveta, eu vou ouvir com calma, depois eu te digo. Agora não dá para seguir isso. E fui tocando a minha coisa, outras
outros discos foram para a gaveta, para cima da Charo, e um belo dia eu descubro que uma outra rádio, que eu não me lembro qual, estava tocando, aí o Zani falou, deixei um disco com você, você não tocou nada, já estão tocando, esse disco vai sair no Brasil. E aí essa música fez muito sucesso. Sim. E eu saí atrasado, confesso, eu deixei de tocar em primeira mão, simplesmente porque não tive tempo, não tive oportunidade de ouvir a música, de colocá-la no ar. Foi um sucesso. Nós ainda temos 15 minutos de programa. Albi, conta aí. O seu rosto está um pouco cortado aí. Muda um pouquinho a posição para você aparecer melhor. Conta algum furo da sua vida, alguma coisa que você deixou de fazer e gostaria de ter feito. Nós temos um pouquinho aí de conversa para concluir esse programa. Bom, desculpem aqui o fundo musical aqui dos galináceos aqui, mas eu me lembro que quando eu trabalhava na Manchete, pouco antes de ir para a Rádio Cidade, São Paulo, aconteceu um fato, né? A Rádio Cidade, ela tocava algumas músicas, por ser líder, ela tocava algumas músicas e não dava o nome. Então, os programadores ficavam loucos, né? Porque quando chegava na hora do sucesso da cidade, aparecia aquela música lá, entre as mais pedidas, e ninguém podia tocar, porque eles não davam o nome, era de propósito. Só que na época, além de programador da rádio, eu também era DJ. Então eu recebia muitos suplementos, etc. E um dia eles lançaram uma música que começou a fazer um sucesso tremendo na Rádio Cidade, ninguém sabia o nome. E aí eu comecei a rever os meus discos lá e encontrei a música. Era Captain Sensible, a música chamava What, que fez muito sucesso nos anos 80 e tal. E aí eu tinha na época o Peixinho, o Mário Henrique, né? Ele tinha ido para a Rádio Manchete e falou assim, olha, eu descobri a música... Pinheiro Guimarães, pronto. Isso. Peixinho. Peixinho. Aí eu falei, eu tenho uma música que a Rádio Cidade está tocando no teu nome. Ele falou, impossível. Eu falei, tenho. Aí levei o mix, que na época Marco Bis era a pessoa que cedia o material para a gente. E aí quando nós soltamos a rádio lá, depois inclusive o Beto Carvalho, que foi programador também da Rádio Cidade, falou que esse foi um dos motivos quando ele descobriu que eu tinha descoberto lá o segredo da Rádio Cidade, foi um dos motivos pelo qual eu fui escolhido para trabalhar na Rádio Cidade de São Paulo. Então essa é uma curiosidade, né, que aconteceu na minha vida profissional também, de ter, enfim, eu fanático por música, colecionava tudo, além das músicas que tocava em baile, etc. E esse foi um acontecimento que marcou para mim, né? Porque depois as gravadoras passaram até a dar uma atenção maior à Rádio Manchete, no caso. Tem alguma coisa, Ronaldo, que você tenha... Eu tinha certeza que essa música ia estourar e não deixaram você tocar, ou alguém deu conta e depois você voltou e falou, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha o chart. Passou por esse perrengue alguma vez na vida? Eu não saberia nomear essa ou aquela música, mas certamente esse tipo de experiência eu já vivi, sim. De muitos não acreditarem e a gente insistir e a coisa se transformar num sucesso, e a própria gravadora depois vem agradecer pelo trabalho que a gente fez e tal. Mas, olha, eu queria antes de encerrar a minha participação aqui, tem uma das muitas curiosidades, como a gente fazia programação, e, né, como a gente já falou, resultava em sucesso e tal, então o respeito das gravadoras com a gente era muito grande e tal, e então eles, sempre que podiam, nos ajudavam quando a gente queria fazer um especial com um determinado artista e tal, as gravadoras sempre ajudavam a que a gente conseguisse agendar direitinho para fazer os especiais. E teve um especial que me chamou muita atenção, que foi com Gilberto Gil.
E a gente tocava muitas músicas dele na época de Se Eu Quiser Falar com Deus, um dos grandes sucessos dele, né? Mas, enfim, e a gente tentou agendar com gravadora um especial, mas ele, olha, tá difícil, ele tá viajando, tá, mas ele vai estar lá no Rio, se não me engano, é no Hotel Glória. Falei, pô, tudo bem, então vou para lá, né? Através de ligações, deixamos meio que agendado. Mas, resumindo a história, é o seguinte, eu levei um Akai, aquele gravador de rolo Akai, fone de ouvido, microfone e tal, e agendamos com ele, eu gravei no bar do hotel, num horário que não tinha ninguém. Imagina que no balcão, sabe, no balcão, o gravador de rolo lá, ele de fone de ouvido com microfone, e eu fui improvisando, porque eu gravava os especiais, eu fazia todo um roteiro, e depois mandava para o estúdio, aí o Franco Carlos punha a voz dele, onde eu fazia as perguntas ao Gil. Mas, enfim, gravei um especial com Gilberto Gil, no balcão do bar do Hotel Glória. Isso, para mim, foi marcante, né? Hoje, eu gostaria de reencontrá-lo para ver se ele lembra desse episódio, mas foi interessante, né? Eu me lembro que na Rádio Bandeirantes, que não era uma rádio musical, mas ela tinha lá o seu lado mais artístico, existia o Celso Teixeira, o repórter musical, que ele fazia de tudo para dar volta em gravadoras e tudo mais. Ele conseguia fita cassete, rebobinava. Às vezes tem uma história que eu já não me lembro de detalhes, mas que alguém passou essa fita cassete pela janela de um banheiro, e aí ele foi juntando para poder tocar uma música de Roberto Carlos antes da gravadora. Então, era alguém que, quando o disco estava sendo gravado ou mixado, tirava uma fita de prova, vamos dizer assim, e de repente essa fita sumia e aparecia na mão de não sei quem, aí uma rádio tocava. Aliás, eu tenho algumas histórias interessantes, e se der nos próximos programas eu conto, sobre roubar músicas de terceiros. Fica mais ou menos esse código entre nós, uma hora eu vou me lembrar, e com mais detalhes, talvez, e vou contar isso para vocês. Mas ocorria que, no caso do Celso Teixeira, o repórter musical, ele sempre trocava música de lugar, ele tirava daqui, punha não sei onde, e aparecia com alguma coisa que enlouquecia as gravadoras. Também vou perguntar para o pessoal das gravadoras quem é que passou por esse período em que era terrível. Todo mundo tinha medo de onde ele aparecia, falou, opa, segura. Não é que ele roubava, pelo amor de Deus, mas ele conseguia, de uma maneira ou de outra, que alguém cedesse uma fita por amizade e tal. E aí a rádio tocava em primeiro lugar e atrapalhava todo o esquema das gravadoras e etc, etc. São coisas curiosas que eu me lembro. Eu nunca, por uma questão de ética, eu nunca aprontei nada, mas eu vou contar uma historinha que ninguém sabe, e ninguém sabe mesmo. A Poligram ficava na Avenida Paulista, ali, não na Paulista, numa travessa da Paulista, bem próximo à Jovem Pan. Hoje tem um hotel, não me lembro o nome da rua, mas para quem está indo, depois de passar em frente ao prédio da Gazeta, no número 900, a primeira rua que dá mão à direita é a de Itacuz. E ali à esquerda tinha, no lugar de hoje um hotel, uma casa bonita alugada pela Poligram. A Regina Helena Soldati era chefe de divulgação e ela costumava, pela proximidade, também fazer visitas à Jovem Pan. Às vezes ia a Célia Moratori, às vezes a Meia Parreira, que trabalhavam na equipe dela. E um dia, Regina e Célia vão à Jovem Pan e falam para mim, olha, nós temos um disco que a gente quer que você ouça
e etc, etc, mas não pode ficar aqui. E olha, ninguém com gravador perto, todo mundo já estava sabendo da jogada. Eu falei, tá bom, pode deixar. Festa do interior de Gal Costa. Aliás, não é de Gal Costa, era com Gal Costa. Isso. A gente ouviu a música e falou, olha, é um pouco carnavalesca demais. E a gente não costuma tocar. Aliás, eu vou deixar uma pergunta para um próximo programa. Por que música de carnaval não toca em flashback de rádio nenhum? Nem música que é usada no carnaval, nem música de carnaval mesmo. Isso aí é outra conversa. É só dúvida na minha cabeça. E aí, ficamos ouvindo a música uma vez, duas vezes no estúdio, elas monitorando o tempo todo para ver se ninguém, o Rogerinho, não apertava o play rec, tá? Ok. Aí elas levaram a música para... Até porque no estúdio a gente tinha mais condição de ouvir, né? Melhor do que na sala. Mas elas ainda foram para a sala de programação e tocaram. Estava lá a nossa querida Vera Aranha, que deveria participar do programa de hoje, mas teve problemas técnicos. Ela mora em Itanhaém e não conseguiu participar. Numa próxima ela vem. E aí ouvimos a música e tal, devolvi o disco e falei, a gente vai estudar aqui se vai tocar ou não, ok? Vamos conversar, fazer uma reunião. E quando elas estão para pegar o elevador no 14º andar, eu chego para as duas e falo, vocês podem olhar, por favor, o que é que está acontecendo aí com esse disco? Como que está acontecendo? Era um disco, inclusive, que não tinha capa pronta. Não tinha a definição da capa do compacto. Aí elas puxaram e não era a festa do interior. Elas, gente, o que aconteceu? Eu falei, olha a sacanagem que eu podia ter feito. Eu troquei na discoteca, enquanto vocês estavam distraídas, eu troquei o disco de capa, peguei uma música da própria Gal Costa e coloquei no lugar. Se eu quisesse, eu já tinha copiado. Mas vocês vão levar o disco de volta íntegro, sem ter sido copiado, porque eu não faria esta safadeza com vocês. Mas fiquem atentas, porque isso pode acontecer. Então, essas histórias são curiosas, são gostosas da gente relembrar, da gente contar. E eu só vou ter espaço agora para mais uma historinha curta de um de vocês dois, porque faltam 3 minutos para a gente entregar o horário, e se for o caso, a gente marca uma outra oportunidade para juntar pessoas de emissoras diferentes. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Albi ou o Ronaldo? É só dizer que, para mim, foi uma honra, né, um prazer ter trabalhado em rádio. Inclusive, foi onde eu tive a oportunidade de fazer 2 viagens internacionais. Em 95, quando eu pude ir a Londres para assistir o show do Take That, né? E depois, em 97, quando a gente foi aos Estados Unidos assistir um show do João Secada. Na época, eu trabalhava na JBFM. Depois, um momento muito grato para mim foi ter feito parte também da equipe de programação da Globo FM, que foi uma rádio que marcou muito no dial, mas que infelizmente acabou, né? E hoje só está na web. Enfim, uma profissão maravilhosa, onde a gente faz o que gosta e ama, e eu tenho certeza que alguma coisa do que a gente fez ficou, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Ronaldo, seu minuto de despedida. Ok. Não, realmente, é como você falou, se a gente fosse contar tudo aquilo que a gente já passou, seriam muitas horas de programa. Mas realmente é uma alegria a gente ter passado, no meu caso, ter passado por empresas e redes de rádio altamente conceituadas, né? Porque me ensinou muito. Eu acho que a minha grande faculdade, eu falo isso em agradecimento ao Luiz e ao Carlão, foi a Rede LC. Realmente lá eu aprendi tudo aquilo que eu pude utilizar, seja quando fui chamado para a Globo, como para a Antena 1. Então, realmente um prazer. E as histórias
tem cada coisa que a gente aos poucos vai relembrando, e são engraçadas, curiosas, mas é por aí. É um prazer. E conhecer pessoas como vocês todos, que são da mesma área, para mim é uma grata satisfação. Fica aqui meu abraço. Eu vou só, para encerrar, eu vou só dar uma dica. Além desta série do Backstage, que nós vamos conversar com todas as pessoas de mais diferentes funções, contando o que cada um deles fazia no rádio. Também tem uma série que ainda não estreou, pode ser que quando você assista esse programa já esteja no ar, mas hoje ela não está, chamada Os Empresários. E a dica especial para o nosso Ronaldo Assunção. Um dos programas conta a história da Rede LC através de Carlos Colasanti e Luiz Casari. Está guardadinha, logo mais nós vamos colocar no ar. E eu agradeço a possibilidade de ter aprendido mais com vocês, com os nossos amigos que aqui estiveram. E a gente volta na semana que vem com outra conversa dos bastidores de rádio. Obrigado a vocês que ficaram até agora nos aguentando, ouvindo e participando. E semana que vem tem mais. Até lá.